Mas essas mudanças estruturais, elas são mais difíceis de perder. Então, quem tem a paciência no endurance de construir, depois você consegue se manter no esporte por mais tempo, performando de uma maneira decente. Um cara chegou em primeiro, outro em segundo, o pai dela em terceiro, eu fui o quarto. Aí eu falei, caramba, essa humilhação eu não passo mais. Aí no dia seguinte eu já tava correndo em volta do quarteirão e foi aí que a corrida entrou na minha vida. Tem cursos hoje na internet que te ensinam a produzir o seu conteúdo do nada e através de IA e etc. Mas você mesmo é vazio. Então isso já tá ficando bem claro, muito fácil de detectar. Mas não, quando você tem algo a dizer, você não tá produzindo, você tá transmitindo. Sports Lovers. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sports Lovers, o podcast da comunidade de quem ama e vive o esporte. Eu sou Everton Alemão, CEO e fundador, estou aqui com os meus amigos Thiago Cruciti e com um grande convidado aqui, Dr. Valdir Braga, ou para os íntimos, Valdir do Corrida e Performance. É isso mesmo. Bem-vindo. Bem-vindo, Valdir. Obrigado pelo convite, Alemão. Obrigado pelo convite, Thiago. Um prazer. Valdir é fisiologista, formado em veterinária, fez pós, e aí eu quero que você conte um pouquinho dessa jornada, da aula, enfim, conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, que não, no meio da comunidade da corrida devem ser poucas, mas eu acho que é legal você se apresentar aí. Vamos lá. Eu costumo dizer que eu tenho várias versões minhas, né? Então, tem que ver quem tá encarnado naquele dia. Porque tem o Valdir acadêmico, que é o professor, pesquisador, orientador de alunos de mestrado, doutorado. Essa é uma versão. Tem o Valdir pesquisador, que é o cara que publica os artigos, né, e tal. Mais de 100 Mais de 140 artigos em periódicos internacionais, né? Tem o Valdir youtuber, que eu acho que o pessoal da corrida mais conhece, o produtor de conteúdo, né? E tem o Valdir atleta. Nas horas vagas, quando sobra tempo depois de fazer tudo isso, dou minhas corridinhas. Então, tem todas essas versões. Ou seja, o Valdir é nerd, atleta, empreendedor e produtor de conteúdo. E o Valdir humano, que é pai de 3 filhos, casado, família, Legal. tudo isso. Legal. E conta pra gente como que foi essa trajetória aí da virada de chave pra medicina, enfim, tipo, pra fisiologia. Conta aí toda essa carreira acadêmica também. Vamos lá. Eu fiz a minha graduação em medicina veterinária na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, isso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, para entregar a idade, né? E durante a graduação eu já me interessei pela fisiologia geral, né? E fui fazer uma pós-graduação, fui fazer um mestrado na USP de Ribeirão Preto, lá na Faculdade de Medicina da USP. Comecei a fazer o mestrado, no primeiro ano o meu orientador falou, olha, você não tem perfil para ficar no mestrado não, quer passar para o doutorado direto? Eu falei, opa, claro que eu quero. Porque eu já pensava em sair do país e fazer um pós-doutorado. Então o tempo que eu utilizaria no mestrado, eu converteria esse tempo já para o pós-doutorado e na mesma janela de tempo teria uma formação maior e melhor, né? Então eu terminei o doutorado em fisiologia, isso em 2006, e fui para os Estados Unidos para fazer o pós-doutorado na Cornell University. Então lá na Cornell University, o meu contrato era de 3 anos no pós-doutorado, mas no final do primeiro ano, um indiano que estava montando um centro de biologia de sistemas na Universidade de Chicago, lá no departamento de medicina da Universidade de Chicago, estava procurando um pesquisador que soubesse implantar um sensor na artéria carótida de um camundongo de 23 gramas. Então, o sensor era um fiozinho de cabelo e ele teria que ser introduzido cirurgicamente nessa carótida, porque teria um receptor que ficaria embaixo da pele do camundongo para poder aferir a pressão. O camundonguinho não é como o humano que dá o braço aqui para aferir a pressão. Então você tem que fazer isso cirurgicamente e depois ele fica lá livre, né, normalzinho lá na caixinha dele e você está vendo a pressão arterial dele no computador. Então esse indiano chegou para mim e falou assim, olha, quanto você ganha aí no seu pós-doc? Eu vou triplicar o seu salário, mas eu quero você como professor assistente no Departamento de Medicina da Universidade de Chicago, porque eu preciso que você faça essa cirurgia para mim. Aí eu fui para Chicago, fiquei lá mais quase 2 anos, e aí voltei para o Brasil e fiz uma mudança de Chicago para Paraíba.
E não foi para João Pessoa, foi para uma cidadezinha do interior chamada Areia. Areia. Então eu saí de Chicago para uma cidadezinha de 5 mil habitantes. E por quê? Queria voltar para o Brasil, Uhum. né, ficar perto da família. Eu acho que a minha formação lá já estava completa, mas eu poderia ter ficado na Universidade de Sim. Chicago até hoje. Mas por motivos pessoais quis voltar, procurei um concurso. Onde que tem um concurso de fisiologia no Brasil? Era uma época de muitos concursos, né? Em Areia. Eu nunca tinha ido a Paraíba. Aí fui fazer o concurso e fui aprovado. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. Em São Olha. Paulo. É, O cara é nômade, né? O cara nasceu em São Paulo, formou no Rio, fez a pós em Ribeirão Preto, depois foi pra Chicago e foi pra Areia. isso. Depois de uma pessoa. Isso. De Areia eu fui para João Pessoa, morei um tempo na Suécia também, retornei para João Pessoa, já andei um pouquinho. Por curiosidade, cara, assim, eu sei que a gente até vai ser, mas assim, o que é um concurso de fisiologia? Então vamos lá. Dentro das Porque você era veterinário. Isso. Desculpa a minha. E aí você saiu de veterinário pra fisiologista, ou pulou pra isso, né? Então. Foi na explica- pós. Foi na pós. É isso, exato. Isso, foi na pós. Então, na pós, o meu projeto de doutorado, ele já era totalmente voltado para a medicina. Ok. Eu estudava hipertensão arterial. Tá. Modelos experimentais em animaizinhos de laboratório para entender hipertensão arterial, apneia do sono. Então, esse era o foco da minha tese. Quando eu comecei a estudar a fisiologia, e a fisiologia é uma ciência básica, então ela serve à medicina veterinária, a fisiologia, a fisioterapia, a nutrição, a medicina, né? Então deixa de ser uma área específica. Eu tinha boas habilidades cirúrgicas por conta da medicina veterinária, mas utilizava isso para fisiologia. Legal. Para desenvolver esses modelos animais para entender fenômenos que fossem aplicados aos humanos. Legal. E esse concurso que você participou foi um concurso pra você ser professor ou... Professor. Ah, tá. Isso, para professor. E aí você voltou então para o Brasil, pra Areia, pra dar aula Para dar aula na na Universidade Federal da Paraíba. Da Isso. Que legal, que legal. E aí, cara, é interessante essa sua, assim, por mais que eu te sigo, te vejo os seus YouTubers, né, assim, né, os vídeos, você fala pouco sobre essa sua parte acadêmica, né, nos vídeos, ou eu que assisto. Eu falo pouco. Eu falo pouco. Isso. E por que você fala pouco? Porque, assim, fisiologia é algo super Que interessante, que né? tem tudo a ver com esporte. É. Que é o que o canal fala, né? Isso. A ideia do canal é justamente pegar fenômenos complexos da fisiologia, mecanismos complexos e traduzir isso para que o público possa entender. Ah, boa. Então você fala muito sobre fisiologia Isso, sem muito dizer. de fisiologia Legal. Sem dizer. E sem como botar surgiu, o látis lá e Isso. ali eu sou o fisiologista que sabe isso e tô falando isso. Não. e como surgiu o canal? Vamos lá, como surgiu o canal? O canal teve um delay. Eu fiz um pouco às avessas. Eu primeiro escrevi um livro, depois tomei coragem para fazer uma gravação para um vídeo para o YouTube e depois eu fui para o Instagram. Geralmente a pessoa tem um perfil no Instagram, começa a crescer, vai para o YouTube, depois escreve um livro. Mas o canal surgiu no finalzinho da pandemia e aí por isso esse delay. Porque no início da pandemia todo mundo foi pro digital. Uhum. E eu fiquei tomando coragem. E é aquela história, né? Kipchoge fala isso. O melhor momento para plantar uma árvore era 25 anos atrás. Se você não plantou, o segundo melhor momento é hoje. Mas eu fiquei esperando. Boa. Fiquei esperando o momento certo. E eu fui abrir o canal em setembro De 2020. 2020. Então já estava ali, quando começou a querer liberar alguma coisa. Mas eu perdi o primeiro boom do digital. E o canal veio da paixão pela corrida com a paixão pela fisiologia. E os fisiologistas em geral no Brasil, eles perdem essa grande chance. Não só a fisiologia, mas eu acho que dentro das universidades, as grandes áreas do conhecimento ficam presas nos muros da universidade. E elas não chegam à sociedade. E nos sistemas acadêmicos, cara. Isso. Porque, por exemplo, é chato ler um artigo acadêmico. É chato, Pra quem não é acadêmico. É. Mas tem muito conhecimento? Tem. Mas hoje em dia não dá mais para você ser o detentor do conhecimento e se proteger naquela capa de eu sou o doutor, eu sei, você não sabe. Não, Caraca. de jeito nenhum. Eu tive uma grande virada de chave na minha vida acadêmica, científica,
quando eu pesquisava, por exemplo, o gene dentro de um neurônio que era ativado quando surgia hipertensão. Se eu apagasse aquele gene, eu prevenia a hipertensão. Eu tive um trabalho desse que foi capa da Physiological Genomics. E eu falei, caramba, beleza. Trabalho bonitão, foi capa, apresentei no congresso, todo mundo aplaudiu, botei no meu currículo, acabou. E eu fiz um outro projeto, chegou uma aluna de educação física para fazer doutorado comigo. E o projeto dela foi bem simples. A gente tinha os ratinhos, umas piscininhas, colocavam eles para nadar, e a gente dividiu em alguns grupos. O ratinho que só nadava e ingeria um placebo, o ratinho que não nadava e ingeria placebo, então efeito do esporte, e a gente introduziu, por ideia dela, o óleo de coco. E aí os ratinhos tomavam óleo de coco e nadavam, ou só tomavam óleo de coco ou só nadavam. E esses ratinhos, eles eram modificados geneticamente, eles já tinham uma carga genética que com 14 semanas de vida eles se tornavam hipertensos. Eles eram espontaneamente hipertensos. É um modelo experimental para entender hipertensão essencial em humanos. E o que a gente descobriu? Que a associação de exercício físico com o consumo regular de óleo de coco baixava a pressão dos ratinhos hipertensos. Quando a gente publicou esse artigo, assim, da noite para o dia eu estava respondendo ligação do Washington Post, Indian News, China Health. Várias mídias internacionais queriam saber daquilo. Por quê? Porque era uma coisa que a gente conseguia entregar para a sociedade. Cara, você é hipertenso, faz exercício, consome óleo de coco, que é uma fonte de gordura boa, isso vai te ajudar. Aí aquilo foi um baque para mim. Eu falei, caramba, às vezes eu estou tentando entender qual é a molécula, o gene, a enzima. E a sociedade, ela quer coisas mais práticas, de aplicação imediata, para sair dos muros da universidade. E isso me fomentou bastante para poder criar o canal. Então, como eu estava dizendo, esse conhecimento fica muito preso da universidade e a gente tem as plataformas digitais para poder extravasar isso para a sociedade. E levar de um jeito claro, né? Assim, palpável, Isso. palatável. Aí esse é o grande desafio, é você saber se comunicar numa linguagem onde todo mundo vai entender. Né? E onde entra a corrida nessa história aí? Porque a gente falou do canal, a gente falou da persona Valdir acadêmico, e onde entra a corrida aí na... Mas aí, antes de fazer ele responder essa pergunta, fazer o jabá aqui, obviamente que ele já... Mas se você... Um especialista. Exato, não, e se você não segue o Valdir, é @corrida e performance, né? E é @corrida e performance também no YouTube, também. Certo? Isso. Então segue aí o Valdir, porque você vai ouvir um conteúdo de quem é especialista, não é influencer, ou desculpa aí, não tô criticando ninguém, blogueiro, mas é um especialista, ou seja, sabe do que tá falando, e de um jeito gratuito, aberto, sincero e palatável. Então, faz isso aí. Fiquei feliz, assim, vou assistir com mais intensidade seus vídeos agora. Que coisa boa. Explica aí, onde veio a corrida? Vamos lá, de onde veio a corrida? Teve uma época que eu estava na musculação, eu estava grandão, pesando 80 quilos, 5% de gordura. Hoje eu peso 62, né? Então... Qual é o seu percentual de gordura hoje? Hoje tá uns 10%, mas geralmente eu vou pra maratona com 4. Nossa. É sofrido. A esposa fica brava. Fico mais feio. Mas faz parte do processo. Todo né? mundo que corre com performance fica mais feio. Isso. A gente teve com o Vitor da Z2, cara, eu falei pra ele era todo fortão, bonitão, assim, aí ele falava pro Iron Man de quando o cara ficou parecendo... Só o palito. Só o palito. É isso mesmo. Então eu fazia musculação, tava bem fortão e eu machuquei meu ombro. Machuquei meu ombro, aí desanimado, e agora não tô conseguindo treinar. Aí uma personal da academia que eu frequentava me convidou para um desafio no sábado. Falou, o desafio lá vai ser bem tranquilo, acho que você vai gostar. Você vai pedalar 30 minutos, isso é igual para todo mundo. Saiu desse pedal de 30 minutos da sala de spinning, vai para bike, corre 5 quilômetros. Os 3 primeiros ganham o desafio. Eu falei, caramba, eu vou. Aí cheguei, sentei lá na sala de spinning, aí tô esperando aguardar, de repente vem ela e o pai dela. Aí o pai dela é um coroa de 60 e poucos anos. E eu tava lá, né, 37 aninhos, me sentindo. Aí ela parou do meu lado, colocou o pai dela para sentar do meu lado na bike, virou pro pai dela e falou, pai, adversário pro senhor é aquele cara ali?
e aquele cara ali. Aí eu aqui do lado dela, né? Falei assim, caramba, aí fiquei me sentindo um merda. Pô, não sou ninguém nesse negócio. E aí começou o spinning, 30 minutos, saiu esteira. Aí eu dei a minha vida na esteira. Eu não corria, né? E no final eu entendi que ela estava certa. Um cara chegou em primeiro, outro em segundo, o pai dela em terceiro, eu fui o quarto. Caramba. Aí eu falei, caramba, essa humilhação eu não passo mais. Aí no dia seguinte eu já tava correndo em volta do quarteirão e fui assim que... Foi aí que você foi correndo. Foi aí que a corrida entrou na minha vida. Isso foi quando? Isso foi 2017. E, cara, é legal você falar isso pra quem tá ouvindo a gente, porque, assim, tem muita gente entrando na corrida ou, às vezes, acha que é tarde. Pô, em tese, pra performance que você tem do que você fez ano passado, 5 majors em um ano, ter começado a correr com 37 anos é começar tardiamente, né? Com certeza. Exato, claro. assim, Ou seja, para você ter chegado nos resultados que você chegou no ano passado ou nos últimos tempos, né? Pô, ou seja, todo mundo tem tempo para começar, né? Mas calma aí, que você já pulou muito rápido aí pras majors, ele tava... Porque Ele tava ali, porque senão vocês vão achar todo mundo começou a correr hoje, já dá pra fazer 5 majors. Como que foi esse processo aí, depois que você deu essa volta no quarteirão, aí você falou, pô, como que... Até a assessoria, enfim, como que foi todo esse processo aí, até você pensar na sua primeira maratona? Quero te ouvir mais sobre isso. Vamos lá. E aí... Começou a correr, deu a volta no quarteirão, comprou um tênis, um relógio, o bichinho da corrida te picou, já era, né? Tá perdido para essa seita de corredores. E eu cometi aquele erro que todo principiante comete. Sai se inscrevendo em várias provas. E como eu sempre fui audacioso, não eram qualquer provas. Eu me inscrevi em 8 meias maratonas. 8? Em 6 meses. Não, começando... A primeira depois de 3 meses que eu comecei a correr. Caraca, bicho. Foi. Você é mais louco que eu. Só que treinando pra primeira, inflamou a minha banda iliotibial. Isso O que é, professora, a bandeja? Pra quem não sabe. Muito bem. Muito bem. A banda iliotibial é uma faixa de tecido conjuntivo aqui do lado da coxa que conecta o quadril ao joelho, né? Então, quando você corre numa biomecânica errada, né? Você pisa muito com o calcanhar, principalmente em descida, promove uma fricção muito grande dessa banda aqui na tíbia, e aí ela inflama. E aí quando ela inflama, parece que você tomou uma facada do lado do joelho. E por que o principiante tem essa lesão aí? Vários motivos. Corre errado, em termos biomecânicos, corre na intensidade errada, né? Talvez usa um calçado que não seja apropriado, tem vários fatores, vários motivos. Show. Daí lesionou? Lesionei, mas entreguei as 8 meias na raça. Lesionado. Deixa eu ver se eu me lembro das meias. Eu fiz uma meia em Natal, eu fiz a meia do Rio, fiz uma meia aqui em São Paulo no Jockey Club, fiz a meia de Estocolmo, a meia de Copenhague, fiz a meia de Floripa, fiz uma meia em João Pessoa e fiz Fernando de Noronha. Foram as 8 meias. E aí quando chegou dezembro... Peraí, mas assim... Qual era... Tinha mais meia do que mês. Tinha mais meia do que mês. Tinha. Não é? Então umas eu fui bem, outras não tão bem. Foi. Eu falei, tem mais meia maratona do que mês aí, cara. Então, ou seja, você ficou fazendo o quê? Foi mais de uma por mês. Copenhague e Estocolmo e Copenhague, porque eu por muito tempo eu fui um professor associado ao Instituto Karolinska, na Suécia. O Instituto Karolinska é um instituto onde há a entrega do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, até hoje eu tenho colaboração científica com os pesquisadores de lá. E todo ano eu tinha uma missão científica para lá. Então eu ia, ficava 3 semanas fazendo experimentos e dando palestras lá e depois voltava para o Brasil. E, de maneira muito conveniente, no ano que eu entrei para a corrida, eu agendei a minha semana para o mês de setembro, onde ocorre num domingo a meia de Estocolmo, no outro domingo a meia de Copenhague. Foi uma semana depois. Foi. E depois da meia de Estocolmo, que tinha sido a minha terceira meia, eu tava quebrado. Aí eu fui numa massagista tailandesa lá pra mulher tentar me consertar e tal, e ela me enrolou com um pano e me instalava, mas não teve jeito.
E cheguei na meia de Copenhague, aí tinha uns pacers lá, pace 4:30. Falei, vou acompanhar essa galera. Nossa. Não durei 3 quilômetros. Aquela empolgação, né? Falei, não, tem que aprender a fazer isso direito. E no final, eu acabei melhorando, mas quando eu terminei a 8ª meia, eu falei, não, o ano que vem eu quero fazer maratona, mas eu vou treinar direitinho. Então foram 6 meses sem prova para fazer a minha primeira maratona, que foi em Porto Alegre, isso com um ano e meio de corrida. E aí em Porto Alegre eu fiz 2 horas 59 e 56. Você fez a sua primeira maratona sub-3? Foi. Caramba, Valdir. Foi. E quem te treinava nessa época? Eu. Você. Uhum. E quais eram os critérios que você usou pra... Cara, porque assim, fazer uma maratona sub-3, tem gente que passa a vida. Tem um livro famoso, né, Operação Portuga, Sim. que o cara passou a vida inteira, né, tentando fazer uma maratona sub-3 e não fez, Sim. né? Enfim, É. não vou contar o spoiler do livro, mas Sim. não fez. Então, cara, qual foi, assim, você consegue lembrar o que você fez, assim? Porque, em tese, foi quase um ano, talvez, que você tinha um pouco mais de um ano correndo. 1 ano e meio. De corrida, né? Isso. Do 0 a uma maratona sub-3. Isso. 1 ano e meio. Isso. Mas como bom acadêmico, eu fui estudar, né? Por isso que eu tô te Então- perguntando, porque eu falei assim, acho que ele deve... Porque, assim, Isso. porque não é fácil o alemão. O alemão é corredor. Mas, assim, Eu sei que o alemão é corredor. Não fala isso pro Messi. corredor. Mas assim, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a Bíblia da corrida, que é a fórmula da corrida de Jack Daniels. Talvez o maior treinador da história da O livro corrida. chama a Bíblia... O livro se chama A Fórmula da Corrida. A Fórmula da Corrida. Isso. Mas é uma Bíblia. Todo Uhum. corredor deveria ler e entender os conceitos que estão ali. Então ali ele já definia tudo. Treino leve, recuperação. Tudo que eu prego hoje no canal tá ali. Tá na Fórmula da Corrida de Daniels. E um outro livro se chama, em português, é O Folclore da Corrida, The Lore of Running, que é do Tim Noakes, que é um pesquisador lá da África do Sul. E são as duas grandes referências. Inclusive, eles entram em conflito em vários conceitos da corrida. Então, comecei a entender, poxa, não, peraí, eu não posso treinar no pau todo dia. Eu preciso priorizar a minha recuperação. Sono é importante, a alimentação, os dias off. Então, eu comecei a desenvolver o meu próprio método de corrida. E eu sempre fui skin in the game. Então, e até hoje, tudo que os nossos alunos do Corrida e Performance fazem, né? A professora Maia, minha esposa, é a chefona lá da assessoria, eu sou o fisiologista da corrida, mas da assessoria, mas tudo que eles fazem, eu testo primeiro em mim. Caramba, deu certo. Então, vamos embora passar para os alunos, porque isso funciona. Não, testei, isso não funciona. Ou pelo menos não funciona para todo mundo. Então, pode funcionar para esse aluno, mas não pode funcionar para esse. Então, o desenvolvimento desse método foi com muito estudo e muito embasamento científico para... E da primeira para as demais, aí foi só seguir. Isso, as aí maratonas. eu ainda fui um pouquinho abusado. Mas, Porque assim, o spoiler que eu dei no começo é uma loucura também. 5 majors em um ano. É uma loucura. Foram isso. 6. 6, então, aí, 6. É uma loucura maior ainda. É. Mas aí eu já tinha lastro. Sim, Né? sim. Já tinha A lastro. gente já tá falando de quantos anos da primeira maratona pro ano passado? 8 anos. Aí já Já tava maduro já. Já tava mal, Já tinha curado a lesão já. já tinha aprendido muito. Isso, com certeza. Não recomendo não. Mas naquele mesmo ano eu fiz Porto Alegre, que foi a primeira em junho. Fiz Berlim em setembro e Nova York em novembro. Meu Deus, velho. E aí foi sub-3, sub-3, sub-3. Você fez sub-3 em Nova York? Fiz 2 vezes. A primeira vez foi 2,58, a segunda 2,56. Caraca. Nova York é Bruto. bruto, E aí foi. E aí depois eu parei dessas 3 e sempre aprendendo. Falei, não, agora não dá pra fazer também 3 maratonas num semestre. Então eu vou parar e vou treinar pra Boston. Porque a 4ª maratona foi Boston. Então Boston... Você pegou índice em qual? Na primeira, em Porto Alegre. Ah, tá. Essa é a vantagem de ser corredor velho. Então já... Mas a categoria, sabe que é a categoria mais disputada do triatlon, né?
Não, É onde tá, meu, assim, ó, pra quem tá começando no triatlo, dá pra pegar pódio, assim, até 30, né? isso, 25, 30. Cara, 30... A galera 30, 40 é Não, pesado. Não, e vai 35 piorando, mais. cara. 34, 34, acho que 34, 38 é bizarra. 39 vai piorando. Aí depois você vai ficando idoso, aí você volta. Então Isso. não é tão simples não, cara. Você tá sendo modesto. Não, mas assim, na época o Sub-3 ele dava índice para qualquer uma das faixas etárias. Tá. Até pouco tempo atrás ainda dava. Boston mudou recentemente, agora acho que é 2,55 ou até 29 anos. Boa. Mas foi isso. Aí a corrida entrou e de lá para cá foram 15 maratonas já. Qual foi a maratona mais legal que você fez? Cara, eu tenho algumas que são do coração, mas eu gostaria muito de destacar a última. A última foi a primeira vez que eu parei numa maratona. Que eu fiz Londres esse ano. Minha esposa foi para tempo e eu fui para curtir a prova. E teve uma passagem muito bacana que eu acho que deixa isso bem claro, porque que ela foi tão legal. Ao final da prova eu fui conversar com a minha esposa e eu parei porque, não foi porque eu senti nada, eu parei para ver o Kipchoge passar. Cara, Então foi a única vez que eu parei numa maratona. Eu tava indo, a Elite tava voltando, ele tava na prova, e eu fui filmando a prova e eu parei. Falei, vou parar e agora eu vou assistir, porque é uma oportunidade única ver o cara passar. Ele passou e eu continuei a prova. que legal. Foi. E o que caracterizou esse meu ponto foi o seguinte. Lá em Londres, por volta do quilômetro 10, você passa num navio antigo, que é o Cutty Sark. Então você dá a volta assim no navio. É um navio histórico que foi da Inglaterra para a Austrália. E aí eu todo empolgado no final da prova, cheguei para minha esposa e falei assim, caramba, Maia, você viu? Que legal aquele navio. Sempre que eu passo lá eu me emociono. Ela virou para mim e falou assim, que navio? Quando você corre para performance, você tá tão focado que você não curte a prova, você não aproveita. Se você entrar mesmo no flow, né, e eu falo disso no livro, você tem flashes da prova. Agora, quando você corre para se divertir, você curte a prova toda. Então, Londres foi bem bacana. E qual foi a prova mais difícil? A mais difícil foi Não só mais difícil no sentido de dificuldade, mas que você falou foi difícil pra você. Você sofreu. Boston. Boston sempre é um sofrimento. Você fez quantas vezes Boston? 2. 2 vezes. 2. E eu levei 5 anos pra esquecer o trauma da primeira pra fazer a segunda vez. Mas trauma no bom sentido, assim, você fica dolorido. Mas Boston é a única maratona que você vai e que as pessoas não pagaram pra estar lá. Não compraram um pacote de viagem, não foram sorteadas, tá todo mundo lá por mérito. Então você anda na rua, tá todo mundo de cabeça em pé, assim, fala, caramba, eu conquistei meu lugar aqui. Isso é muito bacana, isso é bem, bem peculiar de Boston. Mas as ladeiras traumatizam, porque você fica um mês dolorido. Falando um pouco sobre Sports Lovers e falando um pouco sobre a sua história, muitas das pessoas que escutam a gente, assistem a gente, repostam a gente, são os especialistas, são pessoas que, de alguma maneira, a gente diz que a gente quer dar mais voz, mais espaço, amplificar, que são as pessoas que, como você, que fizeram, estudaram. O alemão sempre repete aquilo que está no nosso statement, né, no nosso manifesto, que é treinar antes de postar, fazer antes de falar, e assim, ou seja, né, que viver e amar aquilo que se faz. Em que momento você decidiu se tornar um criador de conteúdo? Você falou já um pouco sobre isso, mas em que momento você pensou não só em ser, mas em investir nisso? Porque é um tempo, né? Sim. Às vezes a gente acha assim, o cara tá lá, mas é um tempo, né? É um tempo, E como você construiu, e é legal também, conta um pouco a história de como você fez isso, como construiu a sua rede, como é que você edita seus vídeos, se você faz sozinho, conta um pouco esse bastidor aí do Corrida e Performance. Então vamos lá. Hoje eu faço tudo. Eu gravo, eu edito, ainda trabalho solo, né, na produção do conteúdo. Que é muito legal para as pessoas que estão ouvindo, ouvir você falar isso, porque às vezes
As pessoas têm na cabeça delas que você precisa ter grandes equipes, que você precisa ter milhões de reais e, tipo, você saber todas as técnicas possíveis de... Ele é um professor acadêmico, um atleta, e ele edita e grava os próprios vídeos. Então, conta um pouquinho disso aí para até o pessoal aprender também. Isso, exatamente. Então, eu faço tudo, tive que aprender CapCut e tal, e assim, né? Mas eu acho que um conceito importante, e isso tem tudo a ver com a Sports Lovers, é o seguinte. A internet cresceu muito. E hoje todo mundo quer viver de internet, né? Só que tem uma commodity que ela tá cada vez mais escassa, que é o tempo. Então, hoje, e essa é uma tendência que ela vai cada vez mais se solidificar, a pessoa ela vai parar na frente de um celular, de uma televisão, né, de um computador, para devotar ali alguns minutos da vida dela, mas ela quer algo em troca. Ela quer um conteúdo de verdade. Outro dia eu até brinquei e falei assim, eu não sou produtor de conteúdo, eu sou um transmissor de conteúdo. Porque é uma diferença muito grande. Uhum. Tem cursos hoje na internet que te ensinam a produzir o seu conteúdo do nada, e através de IA e etc. Mas você mesmo é vazio, né? Então isso já está ficando bem claro, muito fácil de detectar. Mas não, quando você tem algo a dizer, você não está produzindo, você está transmitindo. Boa. Né? E tem uma série de profissionais muito bons que precisam exatamente desse espaço. Porque são esses profissionais que criam uma outra commodity, que é a comunidade. Você pode ter 1 milhão de seguidores, mas se você não tem uma comunidade, aquilo também é vazio. Então, parece que tem uma tendência aí que o Instagram mesmo vai tirar um número de seguidores. Porque isso hoje não faz mais sentido. Né? A métrica que importa não é mais curtida. A métrica que importa é compartilhamento. Porque aquilo foi visto e aquilo te chamou a atenção e teve um significado para você que valeu a pena você passar para outra pessoa. E se você salva para ver depois, aquilo é ainda mais importante. Porque realmente você gostou e você quer revisitar aquilo. Tudo isso está dentro desse conceito. Então, conteúdo, tem que ter conteúdo e tem que ter uma comunidade. Como é que você constrói isso? Com credibilidade. Então seriam os 3 Cs que vão dominar o mercado agora. Conteúdo, comunidade, credibilidade. E quando as marcas elas despertarem para isso, que não é mais a menina bonitinha que vende, mas é o profissional que entrega valor naquele conteúdo, a gente vai para um outro patamar. E eu acho que isso está muito próximo de acontecer. Por isso que criamos a Sports Lovers. Exatamente. A gente criou o Sports Lovers exatamente para isso, cara. Porque a gente foi percebendo, óbvio, a gente percebeu de um lado que houve uma comoditização, ou seja, todo mundo virou querendo virar criador de conteúdo, creator, etc. E a gente percebeu que, assim, cara, diminuiu a performance de venda também, né? Então, por exemplo, hoje você vive... Quais são suas fontes de renda hoje? Hoje, eu tenho a universidade, eu tenho o YouTube, eu tenho as parcerias, eu tenho curso na Hotmart, eu tenho a assessoria de corrida, então eu tenho algumas fontes de vendas. Exato, e isso, por que eu te fiz essa pergunta? Porque é legal também pro especialista e para as marcas entenderem os ecossistemas que os nossos especialistas da Sports Lovers, porque quem não sabe, o Valdir é parte da comunidade de Sports Lovers, tem, ou seja, porque às vezes eu acho que eu ainda acho que as marcas usam um pouco, por exemplo, te ouvindo, a oportunidade de construir cursos com especialistas para suas comunidades, né? Eu acho que esse é um tema que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, Alemão, aqui como isso é um próximo produto. Talvez um especialista falando, cara, talvez o cara não seja a pessoa, né? Não seja boa para gerar seguidor, para gerar viral, mas se ele conseguir construir um conteúdo que gera valor para a comunidade da marca, porque as marcas também estão querendo fazer
esses 3 Cs aí que você sistematizou, né? Que é conteúdo, comunidade e credibilidade. Então, acho que é interessante pensar que, ou seja, que o Valdir, o corrida e performance não é uma coisa, é um ecossistema já, né? Exatamente. O Alemão deve ter mais perguntas, mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi começar essa assessoria? Sim. Como é que foi isso daí? E você falou da sua esposa. Como é que foi criar isso junto em família, vai? Vamos lá. Isso foi interessante, a gente teve o nosso filho, o novinho, o Valdirzinho, e ela trabalhava, profissional de educação física, trabalhava como personal, indo de um lado para o outro, e a gente viu a oportunidade de trabalhar de casa, de também ir para o digital. Porque um profissional de educação física hoje, que ele trabalha como personal, ele tem um número X de horas para vender e um número X de clientes máximo que ele pode atender. Uhum. É limitado. Isso. Agora no digital não. Né? Eu conversava com o Thiago no início. Na nossa assessoria hoje, a gente tem alunos em todos os estados brasileiros e em mais de 20 países. Então a gente tem aluno no Japão, na Austrália, na Suécia, na Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. Onde você imaginar, a gente tem aluno. E trabalho de casa. Isso é muito bacana, porque a internet permite isso. Né? Então, a gente não precisa estar situado num determinado local. A gente consegue atender a todo mundo. Então, isso foi muito bacana e a assessoria nasceu muito disso. Né? Como é que se faz essa gestão desses alunos virtuais? A gente tem uma plataforma de treinamento e o atendimento é personalizado via WhatsApp. Então, conversa e esse com o aluno, negócio de conversa com a gente. kit, por exemplo, a pessoa entra na assessoria, ela recebe uma coisa. Então, por exemplo, sei lá, você tá na Paraíba e aí o alemão vai começar a treinar com você. Ele recebe alguma coisa? Como é que é aí? Como é que é esse seu... A gente tem a camisa do Corrida e Performance. Né? Então, todo mundo que entra na assessoria faz uma entrevista direto comigo. Então, pra gente entender o histórico e tal. Então, ali já é quase que uma consultoria inicial. Que legal. E aí, com base naquilo ali, a professora Maia e eu sentamos e desenvolvemos um plano para aquele aluno. E a assessoria cresceu, e aí talvez sendo mais preciso na resposta de como a assessoria surgiu de uma demanda do YouTube. Hoje, 20%... Era essa a resposta que eu queria. Hoje, 20% dos meus alunos são médicos. 20... E eles falam assim, professor, o que o senhor fala faz muito sentido para mim, eu quero treinar com você. A racionalidade do processo do É exatamente isso, porque a corrida ela ainda é muito empírica. Muita gente te treina, mas não sabe o porquê. Professor, por que eu estou fazendo esse treino? Ah, você está fazendo porque eu passo esse treino há 20 anos. Não. Qual é o sistema fisiológico que eu quero estressar? O que eu vou ter de benefícios com um treino de limiar de lactato, com um treino de VO2? Por que a minha frequência cardíaca está se comportando assim? Saí para um treino leve e hoje a minha frequência cardíaca estava lá nas alturas. O que está acontecendo comigo? Então, vários médicos, cirurgião plástico, neurologista, cardiologista, todo mundo. Valdir, eu quero treinar com você. Isso é muito bacana. Então, a demanda, ela surgiu. E aí, nós sistematizamos a assessoria. E é muito legal ouvindo o Valdir falar, e sempre a gente passa por esse mesmo tema, que independente se é marca, independente se é especialista que senta nessa mesa, que é a questão da autenticidade de ser você. Então, o Valdir sentou aqui nessa mesa e eu converso com o Valdir muito ali por WhatsApp, enfim, já fizemos alguns calls, e ele é exatamente isso que ele está sendo aqui, entendeu? Tipo, ele consegue transmitir a fisiologia e a parte técnica de uma forma simples para quem está do outro lado ouvir. E para quem se conecta com isso de uma forma mais racional e intelectual, até dizendo, tipo assim, passa a gostar do Valdir e tem essa conexão. O Valdir não precisou transformar quem ele é por causa do negócio dele. O negócio foi acontecendo devido ao que ele tem para oferecer de conteúdo, que é você. Você estudou isso e você fez isso. Então é muito legal porque a gente fala aqui que as pessoas são marcas. E às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tenho que me transformar numa marca. Não, você já é. Você já é uma marca do que você sabe fazer, do que você é. Às vezes veio pessoas aqui que são mais do humor, entendeu? Tipo, se o cara já é isso, então ele foi para esse lado. Aí tem o Valdir aqui hoje, que é mais essa parte, tipo, intelectual, mais técnica e tal. E vai ter pessoas e comunidades que vão se conectar
com a sua verdade. Isso. E é muito legal, porque às vezes as pessoas ficam olhando pro lado e vendo exemplos, falam, pô, tem que virar isso. Não, você tem que ser o que você é, e você já é a sua marca, e achar o seu lugar ao sol ali, e acreditar naquilo e seguir, né? Eu acho que você hoje já é um cara que é grande no YouTube, as pessoas já te seguem, enfim, tipo, já tem uma grande audiência lá, mas nem sempre foi assim, né? Você tá explicando aí que como começou. Então, as pessoas, é legal as pessoas saberem acreditar nessa sua verdade e seguir o caminho ali também, né? Exatamente, é isso mesmo. E tem uma coisa que o Valdir trouxe que eu acho que é muito legal para refletir, é também compreender que a criação de conteúdo é óbvio. E eu te fiz essa pergunta de quais eram as suas fontes de renda, porque todo mundo quer ser aquele topo do topo do topo do topo de que só vive de criação de conteúdo. E isso é muito raro. A criação de conteúdo, ela é uma composição de renda, né? Ela é uma composição de ecossistema. E ela é uma composição de empreendedorismo. Sim. Então você vai empreendendo. Você empreendeu no curso, empreendeu na assessoria, empreendeu no canal do YouTube, empreendeu no Instagram. Então, assim, são microempreendimentos dentro desse ecossistema do corrida e performance. Você falou que 20% é médico. E se você pudesse, assim, as pessoas procuram a sua assessoria, corrida e performance, por quê? Elas buscam o quê? Elas chegam com qual demanda, necessidade, problema ou qual sonho que elas chegam? Em uma palavra, performance. Performance. Ou seja, todo mundo que vai atrás é performance. Isso, olha, tô tentando fazer um sub-3 na maratona, já fiz 8, não sai, quero treinar com você para ver se sai. Qual foi o case mais legal que você teve? Eu tive alguns. Isso, mas o mais legal. Eu tive De sonho, pegar um sonho e tornar isso realidade. Eu tive um aqui de São Paulo, um aluno, que ele treinou numa assessoria e ele havia feito 10 maratonas. E ele queria fazer o sub-3 dele. E ele falou, professor, eu tô quase desistindo, porque eu tô sempre batendo na trave. 3,10, 3,8, 3,7, 3,2 e o sub-3 não sai. E aí a gente fez uma consultoria inicial e eu vi que tinha espaço para ajuste. E é muito bom quando acontece isso. Eu fico triste quando eu pego um aluno que já está tudo redondinho. Não tem muito o que eu mexer. Mas quando você pega um aluno que você pode mexer, por exemplo, na recuperação, você pode tirar um pouco de intensidade, convencer aquele aluno a treinar leve, essa é a parte mais difícil, né? E tinha espaço para isso. Então a gente foi junto. E hoje ele se tornou um grande amigo. Ele já fez 3 sub-3 comigo. Caraca. Ele fez 2,58, 2,56, 2,54. Nossa. E realizou o sonho dele de ir para Boston agora. Uau. Legal. Vamos pegar esse case para também demonstrar a diferença de um treinador recém-chegado e de um especialista. Qual foi o ajuste que você fez? Pode falar o Technicase aí, porque muito atleta também escuta a gente, atleta amador. Vai saber. Isso. Qual foi o ajuste que você fez? Porque Vamos assim, lá. você pegou um cara experiente, certo? Fez maratonas, pô? Isso, já experiente. Mas primeiro, as rodagens dele da semana eram num pace de 4,30. 4,30 são 15 segundos acima do pace que ele tem que fazer na maratona para ser um sub-3. Então ele fazia os treinos leves dele a 4,30 e fazia os tiros dele a 3,45. Os tiros mais fortes. Então ele oscilava ali 45 segundos em termos de intensidade de treinamento ao longo da semana. Então, de uma maneira bem grosseira, ele estava treinando na mesma intensidade todo dia. A variação era muito pequena. Então eu falei, olha, agora você vai treinar leve a 5,30 e eu quero seus tiros de 1 quilômetro a 3,20. E a gente chegou lá. Caraca. E aí agora a gente abriu mais de 2 minutos de intensidade. Então o corpo dele começou a entender, caramba, hoje é leve. Hoje eu tô me recuperando treinando e não terminando um treino leve de 10, 12 quilômetros e tô cansado porque eu fiz 12 quilômetros. E aí quando começou a sobrar energia desses treinos que se tornaram realmente leves, ele começou a entregar nos dias de intensidade. Então ele começou a treinar leve no dia de treino leve e treinar forte no dia de treino forte. Porque ele nem treinava leve no dia de treino leve e estava cansado para treinar forte no dia de treino forte. Cara, animal isso que você falou. Eu acabei de aprender isso com você. Porque eu achava que ele tava treinando certo. 4,30 para 3,40. Então o gap tem que ser maior. Tem que ser maior.
Tem que ser maior. Eu tenho um vídeo no YouTube que se chama A Regra dos 2 Minutos. Exatamente para isso. Para falar a diferença do seu tiro de 400 metros para o seu treino leve. Se não for pelo menos 2 minutos, você está na intensidade errada. Por exemplo, do ponto de vista fisiológico, sim. não do meu achismo, né? Sim. O meu teste de 3K, eu acho que foi 3,38. Qual seria o meu leve? Eu acho que eu nunca mais vou correr assim, porque eu quebrei meu fêmur, sei lá, faz quase um ano que eu não tô correndo. Acho que eu nunca mais vou correr. Mas sim, eu fiz 3,38 foi meu teste de 3K. Esse é um outro motivo para bastante debate. Eu não gosto de teste de 3K para maratona. Ah, boa. Eu nunca treinei pra maratona, tá? Tá, Nunca. pronto. Se você treina para 5 km, para 10 km, teste 3K, ok. Para maratona não transfere. Porque você tem recrutamento de fibras diferentes. E é muito comum. Eu cheguei a ver uma aberração em João Pessoa, que uma assessoria aplicava teste de 3K em grupo. Caraca. Saía todo mundo, parecia uma prova. E o professor lá no final com a prancheta, Alemão, terminou em tanto, Thiago em tanto, Valdir em tanto. E só que as pessoas iam no meio do teste de 3K conversando como se fosse uma prova. E aí, obviamente, que a partir daquilo ali, as intensidades do treinamento já estavam tudo errada. E o aluno está treinando errado. Né? Porque, em tese, né, os treinadores usariam aquilo dos 3K. Isso. Se você não tem nada, e é muito raro isso, falar, eu quero treinar para maratona, mas eu não tenho referência nenhuma, a minha indicação para você, não é a hora de você treinar para uma maratona. Vai ter suas referências. Mas assim, qual que é a melhor referência? Uma maratona que você já fez. Caramba, o Thiago já chegou a 3:10. Eu já sei até onde eu posso trabalhar. Até aqui ele já foi. Então, para avançar daqui, a gente vai avaliar se tem espaço ou não. Boa. Ah, nunca fiz maratona na vida, é minha primeira. Então deixa eu olhar as suas meias. O que você entrega na meia? Então a meia transfere mais para maratona do que um teste de 3K. Então eu vou fazer o meu leve para uma meia que foi a minha melhor meia, que eu fiz 1h27. O seu leve seria 5:15, 5:30. É isso. Eu nunca treinei, eu sempre gostei de ficar no 4,50. Porque ela 1h27 vai dar o quê? 4:10, 4:12 de pace. Isso. 4,12, vai. Isso. 4,12. E o leve? 4,30. Fazer 4,50. 4,50. Tá próximo. Tá vendo? Você tem aí... Tá próximo? Achei isso genial, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, tá vendo? Ficou, sei lá, mais de 10 anos. E pra quem tá começando? Já que vocês jogaram o negócio lá pra cima, e pra quem tá começando? 3 diquinhas básicas, além de seguir o Corrida e Performance. Pra quem tá começando, primeiro, não olhar o treino de ninguém. Eu acho que essa é a maior dica e parece uma besteira, mas não Cara, hoje em dia é impossível, todo mundo compartilha o Strava. Mas eu falo isso pra quem tá começando e eu falo isso pra quem já tem 20 maratonas. Cara, a corrida, ela é um esporte individual praticado junto. Você vai para uma prova que tem 50 mil pessoas, são 50 provas individuais acontecendo ali. Animal. Então é você contra você mesmo. Você tem que tentar ser melhor do que você foi ontem. As pessoas têm sistemas fisiológicos diferentes, biomecânicas diferentes, estilos de vida diferentes, cargas de estresse diferentes. Então eu não posso querer melhorar olhando o treino que o alemão está fazendo. Eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo. Porque isso só vai gerar ansiedade. Caramba, o alemão conseguiu evoluir nos 5. Agora o alemão já está fazendo 10. Eu ainda não cheguei nos 5. Olha o tamanho da pressão. Não, foque em você, no seu processo e entenda que cada um tem o seu tempo, o seu momento de maturação na corrida. Todo mundo vai ser um sub-3 na maratona? Não. E tá tudo bem. E nem todo mundo precisa fazer uma maratona. Nem precisa fazer uma maratona. E isso, as pessoas me perguntam... Essa fala do alemão é muito boa. Você fala muito de performance. Fala um pouquinho sobre como ter performance. Eu falo, primeiro a gente tem que definir o que é performance. Performance é você estar na sua melhor versão. Física, mental, emocional, familiar, profissional. Isso é performance. Se você consegue equilibrar tudo isso, você já está na sua performance. Performance não é o cara que faz 15 minutos nos 5 quilômetros, 35 nos... Não. Isso também é performance, mas não é só isso. Sim. Então, quem está começando, primeira dica, foca em você. Segunda, tenha um acompanhamento personalizado. Não seja vítima do chamado planilhão.
Eu falava muito isso para os meus alunos que vinham fazer doutorado comigo. E quando eu dava palestras sobre doutorado, eu já formei 10 doutores. Eu falava assim, olha, quando a gente entrega a nossa vida na mão de um orientador, você está entregando seu futuro profissional na mão daquele cara, porque ele vai te formar. Então eu sempre fazia a seguinte analogia. Você olha o currículo do seu orientador e ele tem que estar num foguete para você pegar uma carona com ele e você voar junto. Agora, se o seu orientador está num fusquinha atolado e você vai entrar para trabalhar com esse cara, você vai empurrar o fusquinha para ele. E na corrida é a mesma coisa. Então, assim, se você não tem um profissional ali que faça uma coisa personalizada para tirar o melhor de você, você vai acabar empurrando o fusquinha. Você vai fazer o planilhão, vai fazer o que todo mundo faz e você vai estar treinando na intensidade errada e não vai conseguir evoluir nunca. E pode se machucar, obviamente, né? E o terceiro? E o terceiro, vamos lá. O terceiro não é só corrida. O que você faz, se você corre 1 hora por dia, o que você faz nas outras 23 horas do seu dia vai definir quem você é como corredor. Uma das grandes teses sua é sobre o descanso, né? Dormir. O que isso significa para a fisiologia e para o cara que quer performar? Cara, o sono, ele é o mais negligenciado por todos nós. Bom, pelo menos eu negligencio muito o meu sono. Mas o sono é o padrão ouro da recuperação. Se você quer performar, se você quer correr rápido, você tem que dormir bem. E o que é dormir bem? Dormir bem, a Sociedade Americana de Estudo do Sono diz o seguinte, menos de 7 horas de sono por noite já é privação de sono. Quanto? 7, menos de 7. Privação de sono. Então você já está em privação de sono, você já está debilitado por conta disso. Biologicamente, fala. Biologicamente. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu me viro bem com 4 horas e tal. Tinha até aquele ditado, né? Trabalhe enquanto eles dormem. E hoje isso aí já está caindo por terra, porque o sono, ele tem várias implicações, não só na sua performance esportiva, mas inclusive na sua longevidade. Humor, pô. Isso, é claro. Isso. Nas suas relações interpessoais, tudo isso tem a ver com o sono. Então, um atleta, ele tem que dormir no mínimo 8 horas. E é muito difícil. Acaba sendo um conceito teórico, porque pra gente difícil. que tem família, trabalha, a gente não consegue. Muito difícil. Mas quem consegue já sai na frente. Porque é o padrão ouro da recuperação. Não adianta fazer massagem, não adianta botar botinha, não adianta pistola, não adianta nada. Se você não dorme, nada vai fazer você se recuperar. E a recuperação, ela é a chave. Quanto melhor a capacidade do atleta de se recuperar, mais ele treina, mais ele vai evoluir. A gente falou de performance, depois foi para wellness, depois foi para o bem-estar. E como saber que um atleta chegou no limite? E como lidar com esse limite? Porque o esporte nos coloca nesse lugar da humildade, do limite, certo? O teto existe, né? Senão todo mundo tava batendo recorde mundial. Exato. Aí. E aí, como identificar que chegou no teto? Você como treinador e como especialista, como você define assim, Thiago, você chegou aqui, esse aqui é o seu teto. Ou seja, você não vai conseguir fazer uma maratona sub-3, mesmo que você queira. Vamos lá. Quase uma notícia, né? Difícil, assim. É difícil, é uma sentença, né? É quase uma sentença. Mas existem alguns indicadores fisiológicos. Claro, você já otimizou tudo e a pessoa chegou até ali e não consegue avançar, já é um grande indício que não vai. Tá se alimentando direitinho, tá dormindo direitinho, tá treinando nas intensidades certas. Muitas das vezes mudar a metodologia de treinamento pode ser um plus aí para quebrar esse platô. Mas se você já vem de outras metodologias e você já otimizou tudo e chegou naquilo ali, dificilmente você vai avançar. E um outro aspecto não é só você estagnar, é preparar que isso pode decair, principalmente ao longo do tempo, com que a gente vai envelhecendo, né? Então, eu tenho muitos alunos que dizem o seguinte, poxa, mas alunos de 50, 60 anos que falam, poxa, mas quando eu tinha 35 eu entregava o tempo tal. Mas agora não entrega mais. Depois dos 35 a nossa recuperação já não é a mesma. Então a gente precisa de um pouco mais cuidado, a gente já não pode treinar mais na mesma intensidade. Imagina um menino de 20 anos. Bota intensidade que no outro dia ele tá zero. Exatamente. Mais intenso tá zero. Agora pega um cara de 45 como eu.
faço um treino de intensidade hoje, amanhã eu tô quebrado. Não tem jeito. Você falando isso, eu lembro quando eu treinava futebol e o professor mandava aquecer. Não necessariamente alongar, aquecer. E eu achava o porre, velho. Porque eu falei, mano, eu quero jogar bola aí, meu amigo. Porque a gente vai saber aqui, eu quero tático, entendeu? Esse negócio de aquecimento, né? Não tô nem aí. Hoje, jogo meu futebolzinho de segunda-feira, meu amigo. Se eu não aqueço no outro dia, tá tudo dolorido. Então, assim, é o que você falou, eu tô nos 35. Então é exatamente aí. Muito jovem. É exatamente aí. Mas o corpo já começa a O corpo sentir. começa a sentir. E explica pra leigo o que é fisiologia. Vamos lá. Físio, função. E logia, estudo. Então, é o estudo das funções do corpo. Isso é o que a fisiologia faz. Seu sistema hormonal, seu sistema cardiovascular, seu sistema renal, seu sistema nervoso. Porque a gente, quando estuda, a gente desmonta em vários sistemas. Então, a gente entende tudo desmontado, mas a gente nunca pode esquecer que está tudo conectado. E existiam áreas, por exemplo, a fisiologia, o estudo das funções. Dentro da fisiologia, nós tínhamos a neurofisiologia, o estudo das funções cerebrais. Isso era tava lá num pedestal, tudo que é neuro ganha um pedestal. Tem um ramo da fisiologia que é a fisiologia endócrina, que são os nossos hormônios, né? E tem a fisiologia, na verdade nem a fisiologia, a gente sai da fisiologia e vai para a imunologia, que é o nosso sistema de defesa, nossa imunidade. Hoje em dia já se cunha um termo só, que é um sistema único, chamado de sistema neuroimune endócrino. O que quer dizer isso? Você está estressado, aquilo ali vai zoar os seus hormônios e vai diminuir a sua imunidade. Então a gente tem que estar sempre com esse olhar integrativo. Né? Eu queria te fazer duas perguntas pro doutor. Seguindo aí pro doutor. A primeira não é polêmica, mas a segunda é bem polêmica. A primeira é a seguinte. Por que é que no endurance, sobretudo no meu esporte, que é o triatlon de longa distância, ok? As pessoas mais velhas não decaem na performance. A média é que elas vão melhorando. As que são disciplinadas e que são, né, que continuam, que são consistentes. O que acontece no corpo que no endurance o Kipchoge bateu sub 2 velho, certo? Assim, pro padrão de você pegar um atleta de tênis ou de futebol, certo? Sim. Velho. Sim. Por que isso acontece, doutor? Isso é uma coisa interessante. Esse decaimento ele vai acontecer, mas essa construção do que a gente chama no jargão popular de lastro, ela é muito importante. E geralmente um atleta de endurance, ele atinge o seu pico por volta de 5 anos da prática regular da atividade. Então as pessoas que antecipam e querem performar com 1 ano, com 2, muitas das vezes elas se machucam e perdem a grande oportunidade de construir esse lastro. Voltando ao Jack Daniels, ele fez um estudo muito interessante, onde ele pegou atletas que já corriam há mais de 10 anos, inclusive alguns atletas olímpicos, e esses atletas ficaram 8 meses sem treinamento. No início dessa pausa, ele fez uma biópsia do músculo. E 8 meses depois, ele fez uma nova biópsia do músculo desses atletas e comparou os achados dessa biópsia. O que ele viu nessa biópsia? Que o número de mitocôndrias, por exemplo, que é um indicativo, né, da eficiência muscular, da eficiência energética do músculo, se manteve praticamente constante, com 8 meses de pausa. Ele viu também que algumas enzimas que otimizavam a utilização de oxigênio, de glicose, se mantiveram presentes após 8 meses de pausa. Qual foi a conclusão dessa história? Leva muito tempo para você construir, mas depois que você constrói, cardiovascular vai embora. Você parou 1 mês, você volta, você já está ofegante. Mas essas mudanças estruturais, elas são mais difíceis de perder. Então, quem tem a paciência no endurance de construir, depois você consegue se manter no esporte por mais tempo, performando de uma maneira decente. É, né? que legal isso. Porque
isso é uma das coisas que mais me motiva, sabe? De continuar no endurance, assim. Porque eu falo, pô, a longevidade dele te dá performance também, né? Isso. A segunda pergunta, muito polêmica. A primeira não era polêmica. Não, desculpa. A segunda pergunta é muito polêmica. Cara, é sobre o exagero da bola, dos hormônios e, falando português claro aqui, do doping Sim. no amador, né? Quais são as consequências? Porque todo mundo posta as consequências positivas, imediatas, de você tomar, sei lá o que tá na moda aí, mas o que eu sei que muita gente tá tomando é a oxodrolona, por exemplo, né? Testosterona e assim vai, né? Ok, você tem um ganho de performance. O que isso... Quais são os impactos na fisiologia? Vamos lá. Isso é muito interessante. E realmente, quem pratica qualquer atividade física hormonizado, né, com doping, com testosterona ou derivados da testosterona, por exemplo, você vive ali um mar de rosas, porque aquele hormônio, aquela carga excessiva de hormônio masculino, acelera em muito a sua recuperação. Então você volta a ter 20 anos. No outro dia você fez um treino de tiro hoje, amanhã você está inteiro. Parece muito bom, né? Mas quais são as consequências a médio e longo prazo? Vocês sabem qual é o órgão do nosso corpo que tem proporcionalmente a maior quantidade de receptores de testosterona? Não faço a menor ideia. O coração. Então, teu coração é bombardeado de testosterona. E ele começa a crescer, a hipertrofiar. Então, a gente tem uma hipertrofia cardíaca por essa superestimulação de testosterona. Além disso, se você está dando o hormônio, e a gente tem um sistema muito eficiente e muito inteligente de produção. Se você está dando o hormônio, teu corpo vai parar de produzir. Opa, não preciso produzir mais. Tá entrando aqui no meu músculo, no meu vaso, então não preciso. E quando você para, aí, bum, vai lá para baixo. Porque teu corpo não volta no outro dia a produzir, né? Então você passa por um período muito ruim, onde o teu corpo não produz mais. Em alguns casos, se esse uso for muito prolongado, o teu corpo não volta a produzir mais. E aí talvez você fique dependente daquela reposição pelo resto da vida. Mas voltando a falar do coração. E a gente começa a ver muito casos de morte súbita, né? De repente. Muito provavelmente por conta do excesso do uso indiscriminado desses esteroides para aumentar a performance, né? E eu acredito que essa pressão por postar, por likes, por ostentar uma coisa que você não é, colabora para esse uso indiscriminado, sabe? Isso vai desde aquela provinha numa cidade lá do interior, que o cara quer ir pro pódio, para ele ficar famoso na cidade, para uma pessoa grande que tem uma visão nacional. É muito louco, né? E é engraçado como o ser humano consegue também distorcer uma coisa que teoricamente é o esporte, é para ser saudável, é para te dar bem-estar, para você ficar bem consigo mesmo, e você transforma isso numa competição e numa pressão, numa ansiedade que te deixa mais maluco do que você estava antes de praticar determinado esporte. E eu acho que, olhando também para o movimento que o mercado está passando agora, né? Que esse boom de wellness, né? Tipo, dessa economia que tá girando muito dinheiro mundial. E as marcas estão olhando para isso, criando produtos, criando serviços. Queria perguntar para você como que você tem se relacionado com as marcas, porque a gente já falou aqui antes um pouquinho, tipo, eu te conheci por um vídeo seu que viralizou, você falando de parcerias e tudo mais, que não tinham dado certo ali naquela época. Queria te ouvir um pouco como que são essas relações e contar um pouquinho de como que foi esse vídeo aí seu que viralizou. Vamos lá. O famoso desabafo, né? O famoso desabafo, isso. Mas o desabafo que foi muito bom, né? Inclusive nos aproximou, então foi muito bacana. Mas é isso, eu acho que a gente tem algumas relações conflituosas. Na verdade, conceitos conflituosos. Existe o conceito da
rede internacional mundial de computadores, né, e de navegação de dados, etc., que é a internet, que é uma janela incrível, que como eu falei para vocês, eu tô lá em João Pessoa e eu tenho uma aluna da assessoria que treina em Tóquio, e a gente se conversa ou muito cedinho ou à noite por conta do fuso horário. E tem uma outra linha ainda que pensa que você tem que estar num local, né? Você tem que atender a comunidade local. Mas quem trabalha no digital, um transmissor de conteúdo, ele não tem uma ação local. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? A minha base é em João Pessoa, né? O meu concurso na universidade é lá, então eu tenho que ficar lá. Já cogitei com a minha família da gente se mudar e tal, mas não dá, né? E a pandemia mostrou que não dá, né? Como eu sou um funcionário público, federal, tem praia, qualidade de vida, violência ainda baixa, quase não tem trânsito. Quando tem 4 carros enfileirados no sinal, meu Deus, o trânsito de uma pessoa tá horrível, né? Bom, mas a minha base é lá. E eu tive bastante, ainda tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com algumas marcas por conta da distância, né? E o vídeo do desabafo foi nesse sentido. Alguns lançamentos, alguns produtos. Claro, é muito fácil eu colocar no Uber Moto aqui e entregar para um influenciador que mora a 2 bairros daqui. Mas o alcance dele talvez seja menor que o meu, que estou lá em João Pessoa, lá no interior no interior. Que eu estou lá em João Pessoa, lá na Paraíba, né? Por quê? A internet hoje permite isso. Então, eu tenho uma grande audiência em São Paulo, tenho uma grande audiência no Rio de Janeiro, em Brasília. E foi muito legal. Quando eu fiz aquele vídeo do desabafo, as pessoas começaram a falar de onde elas eram. E ali é um ótimo rastreio de alcance. E a pessoa falava, eu sou aqui do Pará e eu assisto seu vídeo. Eu sou do Rio Grande do Sul. Foi muito legal, assim. Teve mais de 2.000 comentários de pessoas da minha comunidade falando de onde elas eram, né? E pessoas de fora do Brasil e tudo. Então, para mostrar o tamanho, o poder desse alcance, né? Mas algumas marcas, ou na verdade nem são as marcas, talvez os agentes de marketing dessas marcas, porque eles são os representantes da marca, mas não são os donos da marca, né? Eles não entendem isso. E aí o desabafo foi mais nesse sentido, assim. Eu tive 2 situações, uma que eu havia negociado um apoio para um projeto, o projeto Majors, e fazer as 6 Majors em 12 meses. E o outro foi uma marca de relógio esportivo que inicialmente fez um contato comigo. Quando as negociações avançaram lá na frente, mas espera aí, ela pediu que eu mandasse o endereço. Quando eu mandei o endereço, você não é de São Paulo? Não, então vai ficar complicada, não tem como a gente mandar o produto para você e tal. E aí aquilo foi gerando uma insatisfação. Eu falei, eu tenho que falar. E assim, eu sou sempre muito transparente em tudo que eu faço, e com a minha comunidade não é diferente, porque as pessoas ficam cobrando, falam, poxa, caramba, esse tênis é legal, quando que o professor Valdir vai falar desse tênis? Eu falo dos tênis, que eu compro os tênis, porque eu gosto, eu uso e eu falo. E dentro dessa comunidade, dentro daqueles 3 Cs, né, do conceito, comunidade, credibilidade, eu também tenho a liberdade de rejeitar algumas propostas. Né? Teve uma empresa que entrou em contato comigo de um produto natural e me mandou o produto para experimentar. E assim, o gosto era horrível. Eles falaram assim, a gente vai te dar 30% de comissão se você vender esse produto. Era um shake com uns produtos lá do norte, etc e tal, da Amazônia. Eu falei, não dá. Eu não consigo oferecer isso para minha comunidade, eu não estaria sendo honesto com eles. Era uma coisa assim, não descia. Então, eu não vou fazer a pessoa comprar isso e falar, caramba, né, o Dr. Valdir me indicou e é horrível, não gostei. Não, isso é o tipo de coisa que eu não quero. E através desse vídeo aí a gente foi impactado, foi o Thiagão que me mandou esse vídeo aí. A gente estava no momento de fazer um projeto com uma marca e aí a gente foi lá e contactou o Valdir, que é um case positivo aí sim, né? Tipo, a gente contatou ele prontamente e rapidamente enviou o Media Kit, já marcamos uma call, ele falou do projeto, a gente trocou, foi tudo muito rápido e a gente
deu esse produto para ele, que é o case da Loop Sport, da meia do corredor, e a gente falou, ó, você vai testar e se você não gostar, a gente não vai mandar ali também os produtos. Ele lembra disso, que a gente tava lá no call, e aí ele falou, não, pode mandar que eu vou fazer a parceria, e aí a gente depois mandou e tá indo aí já pro terceiro mês de parceria. O Valdir é um dos principais canais que trabalham nesse case, que leva muito fluxo, muita venda lá, tipo, pro e-commerce da marca. E então tô falando aqui também o lado bom desse vídeo que correu aí o Brasil e chegou também para as marcas aqui em São Paulo, e a gente pôde contactar e mostrar isso na prática, que é o que ele realmente falou. Ele tá em João Pessoa, sediado em João Pessoa, porém o alcance dele é gigantesco, tipo, é nível nacional, e foi um case muito legal. Tem aí ainda continuidade, o Valdir vai visitar a fábrica da marca, enfim, tipo, tem várias coisas aí. E Valdir, a gente tá indo Bom, quer falar um pouquinho desse case específico, antes que a gente vá pro... Eu quero falar um pouquinho desse case porque foi muito bacana, assim, foi uma surpresa muito agradável, né, a OD ter entrado em contato para a gente fazer essa parceria. Trabalhar com a Loop Sport é muito prazeroso porque a equipe é muito legal, assim, você, Sofia e todo mundo que eu tive contato. Então a gente acaba se aproximando mesmo, né, não é só uma relação profissional, isso é muito bacana. E quando a gente trabalha com um produto legal, fica muito fácil. É um produto que a gente confia, né? E, assim, tanto as relações interpessoais quanto ao lado profissional foi e está sendo muito bacana. Então, eu tô muito feliz com a parceria. Show. Cara, e você sabe que quero fazer um jabá pra gente mesmo aqui, né? Pra All Day Sports e Sports Lovers, que eu achei que foi legal, assim. A gente criou a ideia e a gente foi... Claro, a ideia foi matadora, foi boa, mas a abordagem do alemão com os especialistas foi muito corajosa, cara. Porque, assim, a hora que ele, que ele falou assim, eu vou chegar pros caras e falar, se não é bom, vocês não usam. Eu falei, meu, você é louco, né? A gente acreditava muito no cliente. Eu acho que uma das coisas legais da Sports Lovers, mas da All Day Sports, é que a gente também diz muito não, cara. A gente não trabalha com qualquer marca, porque tem marcas que são muito boas, mas são oportunistas, e tá tudo bem, procura outras agências, tudo certo, ou procura outros community building, sei lá, como que a gente pode colocar, né, o nome disso, mas a gente tenta, Valdir, fazer uma análise de como essas marcas, qual é o DNA dessas marcas, qual é a essência dessas marcas e qual a autenticidade do especialista, do criador de conteúdo, ela precisa para se plugar. Então não adianta às vezes pegar, como você falou, a menina bonita, o cara bonito, o meninão jovem. Isso funciona e tá tudo bem. Temos que fazer um pouco disso. Mas eu acho que quando a gente está construindo um projeto como a gente construiu em parceria também com o Rogério da Loop Sports, né, assim, que foi o cara também que apoiou muito o alemão, respaldou o alemão pra caramba nesse processo. A gente acho que conseguiu construir essa conexão verdadeira e uma conexão autêntica e que chega mesmo pra pessoa, né? Ou seja, a gente acreditou no processo e você acreditou. E o que é legal dizer isso, que você foi muito participativo na criação. E isso aqui aí já falando um pouco da experiência nossa, porque ele falou a nossa experiência foi isso legal, né? Sim. A gente não passou um guide, que isso acho que desculpa, marcas, a coisa mais chata do mundo é você chegar com um guide pro cara, o cara sabe como falar com a comunidade, ele tá dentro da comunidade. Então, pô, o Valdir correu a maratona de Londres com a meia da Loop Sport. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí a gente tá lá assistindo, eu tô seguindo, eu falei, alemão, ele correu, cara, e tirou, e, meu, foi um baita case, porque você contou, né? Você tirou o tênis. Foi a primeira postagem do projeto. Foi isso. Foi, meu, a meia do corredor correu uma Major, brother. Assim, e sem estar no... Ou seja, porque a gente deu essa liberdade e você co-criou com a gente e a gente conseguiu entregar esse conteúdo autêntico e com credibilidade. E o que você acha que falou, né? Que é conteúdo, comunidade e credibilidade dentro do processo. Bom, Vadizão, estamos indo pro final aí, o papo tá bom, mas a gente precisa
caminhar e eu sempre fecho com 2 perguntinhas. A primeira é: quais são os próximos voos e os próximos passos ou os próximos desafios do Valdir? E a segunda é: quem que você gostaria que tivesse aqui nessa cadeira, nessa mesa, falando para os especialistas, transmitindo um pouco de conteúdo, assim como você trouxe aqui pra gente hoje? Vamos lá. Próximos passos e desafios, né? Eu estou num desafio do ponto de vista do Valdir Atleta, né? Que é tentar quebrar a barreira das 2 horas e 45 na maratona, e de acordo com que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil, né? Mas eu já bati na trave 2 vezes, fiz 2:45:05, 2:45:02. Aí sempre vem aquela, puxa, foi uma água que eu peguei, onde foi que eu não quebrei essa barreira? E me coloquei para esse desafio agora. Não é um desafio fácil, né? Com base em tudo que a gente conversou aqui, das minhas atribuições. Voltando de lesão, mas estou treinando, né? A primeira parada desse desafio vai ser na Maratona de Frankfurt, né? No final de outubro. Inclusive vem até uma novidade aí muito legal, né? Em breve sobre esse desafio, né? Mas é isso, é tentar integrar e buscar a minha melhor versão para atingir esse desafio. Isso do ponto de vista do atleta. Vai dar certo, estamos torcendo. Vai dar certo. Eu estou na 2ª edição do meu curso para treinadores, né? A gente não teve a oportunidade de falar isso, mas é uma coisa muito legal também. Então, hoje eu dou curso para donos de assessorias. Então, o cara quer, né, aprender uma metodologia nova para aplicar nos seus alunos. Eu fiz a primeira edição, tinha 30 alunos. Essa nova edição começa sábado que vem, tem mais 30. Então, são treinadores que já estão sendo treinados na metodologia Corrida e Performance. Né, futuramente talvez pensar até num modelo de franquia, já que né, a metodologia tá documentada, acho que seria bacana. Esse basicamente são os projetos assim de imediato. Certo. E um profissional que seria muito bacana que vocês entrevistassem é o professor Daniel Câmara. Ele é de Minas Gerais, ele é um fisioterapeuta, professor da PUC, e fala muito sobre fisioterapia, recuperação para corredores. Caraca. Então também com um mega embasamento científico, ele é muito bom. Que legal. Gostei, mais um fora do eixo. Fora do eixo. Fora do eixo, que produz um conteúdo maravilhoso para corredores. Agora, antes de acabar, você falou que você tinha um presente pra gente, cara. Ah, o presente. Como é que eu ia esquecer do presente? Olha aí. Ainda bem que você lembrou, hein? Ainda bem que lembrou. Já precisou voltar com presente? Tá aqui, ó. A edição do Cérebro do Maratonista para vocês. Que legal. Vê se o nome tá certinho na dedicatória. Tá aí na primeira página, se eu não troquei. Tá ótimo. Tá certinho. Que legal. Então, esse é o meu primeiro livro, O Cérebro do Maratonista. Primeiro livro. Primeiro livro. Conta um pouco só desse livro aí. O que encontra e onde compra esse livro também? Tá, vamos lá. Esse livro, ele, como o subtítulo diz, são estratégias motivacionais para você correr a melhor maratona da sua vida. Então ele ensina desde foco, como dividir a prova do ponto de vista mental, né? Porque correr uma maratona não é só físico, né? O componente mental ele é decisivo na sua performance na maratona. Então eu explico como dividir a prova, o que você pensa no 2º quilômetro, no 5º quilômetro, no que eu chamei de terra de ninguém, que é dos 21 aos 32, que você já passou uma meia, mas está muito longe de terminar. Então, o que você faz em cada um desses quilômetros? Falo sobre definições de flow. Então, tem um conteúdo bem bacana, um livrinho que você guarda ele, você viaja com ele para sua maratona. E naquela tensão ali pré-prova, você lê em um dia. E agrega muito. Que legal. Show. Que legal. Obrigado, viu, Valdir? Ele tem a versão Kindle na Amazon e a versão impressa é direto comigo. Direto com você. Olha lá. Então, segue o perfil lá de novo. Fala aí agora, Valdir. Faz você o seu jabá. Vamos lá. Então, quem quiser aprender a correr sem lesão, com embasamento científico, segue lá o Corrida e Performance no Instagram. Segue o Corrida e Performance no YouTube. Show. Que legal. Agora eu vou fazer o nosso. Alemão, vai, você tá ficando bom, velho. Pode fazer, cara. Então, para todos aí especialistas, amantes aí do esporte, para aqueles que amam e vivem o esporte, segue Sports Lovers Oficial em todos os canais, é tudo igual, Sports Lovers Oficial.
E aí fala você também, Valdir, porque o último convidado que veio aqui também fez jabá pra gente. Pede pra seguir a gente também. Com Vocês fazem certeza. a gente, né? Você já tá mais experiente. Como eu falei durante a nossa conversa, o que a gente tem de mais precioso é o tempo. E uma vez um professor me falou uma frase que ficou gravada: não existe nada melhor do que ouvir quem tem conhecimento. E a Sport Lovers traz isso, traz profissionais que têm conhecimento para agregar a vida de cada um dos corredores. Então aproveita, segue a Sport Lovers, que é sinônimo de sucesso. Que isso. Vamos fazer. Só, Esse só é o coloca o corte. dele, entendeu? Tá bom, é isso aí. Valeu. Gente, obrigado. Valeu, obrigado, Valdir. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Sports Lovers.